Este para mim é o maior de todos os milagres. Porque o povo de Israel podia ver a nuvem, o povo de Israel podia ver o fogo, mas eles não podiam sentir. Por isso eles não foram transformados. Eles viram o mar se abrindo, mas não conseguiam sentir nada em si mesmos. Mas nós nem sempre vemos. Mas basta reunir 2 ou 3 e começarmos a adorar o Eterno, e logo nós sentimos a presença dele tocando os nossos corpos. E é por isso que nós podemos ser transformados. Amém? Eu não sei se nessa igreja as pessoas costumam dar água para o pregador. Se costumam, eu gostaria de ser um desses pregadores com esse privilégio. Amém? Eu quero nessa noite, antes de trazer a mensagem, dar a oportunidade para os membros dessa igreja de entregar os seus dízimos, e também para aqueles que nos visitam, cujo coração Deus o mover para trazer uma oferta ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu gosto muito de uma passagem das Escrituras que está em Êxodo capítulo 14, verso 18. Agora eu já faço parte dos pregadores abençoados com a água aqui na igreja. Aleluia. Sabe que não é fácil, né, queridos? Você subir aqui com um violãozinho seco, né, na frente dos irmãos. Mas eu tenho uma vantagem em relação a todos os ministros de louvor. Vou contar o meu segredo para vocês aqui hoje. Eu não ministro louvor para a igreja. O meu louvor não é para a igreja. O meu louvor é para o meu Jesus. Amém. Amém? Isso que eu fiz aqui hoje, eu faço inúmeras vezes no meu quarto, só eu, o meu violão e o meu Jesus. Amém? Então, hoje nós vivemos numa época que nós temos tantas tecnologias a nosso favor, e é bom usá-la, mas quando não tem, Jesus Cristo é o mesmo. Amém? Diga comigo, Jesus Cristo é o mesmo. Mesmo assim, nós podemos sentir a sua presença neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo 14, 18 fala a respeito de Melquisedeque. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Diga comigo, pão e vinho. Então você percebe que quem trouxe pão e vinho não foi Abraão, foi Melquisedeque. Amém? Diga pão e vinho. Isso nos fala da comunhão, da mesa do Senhor. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Vire para a pessoa do seu lado e diga para ela: o meu Deus possui os céus e a terra. Quem fala para o seu vizinho, diga: vizinho, meu Deus possui os céus e a terra. Amém? E Ele é o meu Pai também. Ele é o meu Senhor também. E Ele possui os céus e a terra. Então Ele abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E a frase seguinte diz: e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Amém? O pão e o vinho foi uma iniciativa de Deus. É Deus que nos convida para a sua mesa. Amém, queridos? Você não é um intruso na casa de Deus. É Ele que te convidou para sentar na mesa dele. Você é um convidado aqui. Mas nós percebemos também que o dízimo foi uma iniciativa de Abraão, não de Deus.
E essa é a primeira referência bíblica sobre dízimo. Existem várias maneiras de interpretar a Bíblia. E uma delas é a regra da primeira referência. Quando aquele assunto aparece na Bíblia pela primeira vez, isso determina o que é aquela coisa em toda a Bíblia. Amém? Então aqui na primeira vez que aparece a menção do dízimo, foi uma iniciativa de Abrão, não foi de Deus. Só que Deus gostou tanto dela, Deus se sentiu tão honrado, que o dízimo passou a fazer parte da lei de Deus. Então o dízimo é uma forma de honrar o Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz: honra o Senhor com os teus bens. Deus se sentiu muito honrado por Abrão. Deus não pediu o dízimo de Abrão naquele dia. Foi Abrão que decidiu entregar o dízimo. Amém, queridos? Amém. E se o que você faz na casa de Deus não parte de algo espontâneo do teu coração? Eu sei que o devorador existe. Amém? Eu sei que quem não é dizimista fica fora das bênçãos de Deus, das bênçãos especiais de Deus. Mas eu não estou falando disso hoje. Eu estou falando a respeito do teu coração. Amém? Amém? Da doçura do teu coração de oferecer a Deus as primícias de toda a tua renda. Então, geralmente quando você vai comer na casa de uma pessoa, a pessoa te oferece o jantar, você leva alguma coisa, não é assim? Amém? Amém. Foi isso que Abraão fez. O Senhor Jesus trouxe o jantar, ele ofereceu alguma coisa. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui hoje? Amém. Então o Senhor Jesus já trouxe o jantar. Amém? Amém? Vamos trazer alguma coisa. Ele trouxe o jantar e você oferece alguma coisa. Amém? Vamos nos colocar em pé então, em nome de Jesus. Vamos trazer aqui no altar de Deus os nossos dízimos e ofertas. E que a bênção do Deus que possui os céus e a terra esteja sobre ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? O que você vai colocar? Amém? Pode vir no nome de Jesus. Pode vir no nome de Jesus Cristo. Você cujo coração se mover, venha. O nosso irmão aqui vai colocar a mão na sua cabeça, te abençoando com a bênção do Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Pode sair do seu lugar e vir em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou ter que dar de novo porque eu dei no lugar errado aqui. Estenda suas mãos para cá e diga: Senhor, a minha oferta, meu dízimo está diante de ti, como honra ao Senhor dos Exércitos, que me tocou nessa noite. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pode assentar, queridos.
Diga comigo, o sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o sangue de Jesus Cristo. Diga o sangue. O sangue de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Levíticos, capítulo 17, verso 11. Levítico 17, verso 11. Diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Amém? O sangue era a lógica do sacrifício. Quando o cordeiro era morto, o corpo do cordeiro era queimado, era assado e comido, ou cozido e comido. Era queimado, as cinzas eram jogadas fora do arraial. Mas o sangue não. O sangue do cordeiro, o sangue do sacrifício, ele era recolhido e ele era derramado no lugar mais íntimo do santuário. Porque a lógica do sacrifício é o sangue. Nada no Velho Testamento era purificado sem o sangue. Então o escritor, o Moisés está dizendo aqui em Levíticos, capítulo 17, 11, porque a vida da carne está no sangue. E eu tenho dado o sangue sobre o altar. Diga, sobre o altar. Sobre o altar. Para fazer expiação pela vossa alma. Para comprar de volta a vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus morreu. Antes de morrer, todo o sangue dele foi retirado. Toda aquela tortura que ele sofreu, as chicotadas, varadas, coroas de espinho, toda aquela tortura tinha um objetivo: era retirar o sangue do cordeiro. Quando Jesus Cristo foi colocado naquela cruz, o corpo dele já estava praticamente seco. E ali ele entregou a vida dele na morte, porque ninguém matou o autor da vida. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou. Ele ofertou a vida dele por nós. Não era algo que ele não pudesse evitar se quisesse. Se ele não quisesse morrer, não teria morrido. Ele escolheu morrer por mim e por você. Então, depois de morto, ainda ali na cruz havia um pouco de sangue dentro do coração dele. E a Bíblia diz que um soldado romano veio com uma lança e furou o lado esquerdo de Jesus, alcançando o coração de Jesus pela parte de baixo. Porque o coração, assim como um container, já tinha tirado o sangue do corpo, mas tinha um pouquinho lá. E o apóstolo João diz que quando o soldado romano furou o coração de Jesus, saiu sangue misturado com água. O resto do sangue escorreu ali. Quando ele foi colocado naquela sepultura, não havia mais nenhuma gota de sangue no corpo dele. Havia sido totalmente derramado. 3 dias depois, o Espírito Santo de Deus entrou lá na sepultura e trouxe Jesus de volta dentre os mortos. Tem uns 2 pentecostais aqui, aleluia. Eu gosto desse povo. Eu vou dar uma outra chance. 3 dias depois, o Espírito Santo foi lá e trouxe Jesus Cristo de volta dentre os mortos. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Ele morreu como Cordeiro de Deus, mas ele ressuscitou como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, porque o tabernáculo de Moisés era só uma maquete, uma figura do verdadeiro tabernáculo. Ele veio não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas ele veio pelo seu próprio sangue. E ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia. Então Jesus Cristo morre como cordeiro. Ok? Aqui está a sepultura dele. Ele fica aqui 3 dias. Quando ele ressuscita dos mortos, ele sai como sumo sacerdote. E o que na verdade o que a Bíblia está dizendo é que, como o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro específico. Haviam muitos sacrifícios em Israel, mas uma vez por ano havia um sacrifício específico, um cordeiro específico. E Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então ele ressuscita como sumo sacerdote, e como sumo sacerdote ele recolhe todo o sangue dele nessa terra. Amém? Amém? E a Bíblia diz que ele entra no santuário de Deus lá no céu, no verdadeiro santuário lá no céu, não com sangue de bodes e de bezerros, mas ele entra lá levando o seu próprio sangue, e ele derrama o seu próprio sangue sobre o altar de Deus. Lá no céu tem coisas que não interessam se você crê ou não. O céu existe, quer você creia ou não. Quando você crê no céu, isso é bom para você. Mas se você diz eu não creio no céu, o céu não deixa de existir, o céu continua existindo. Há um tabernáculo lá no céu, quer você creia ou não. Lá nesse tabernáculo existe um altar, e sobre este altar Jesus Cristo derramou o seu próprio sangue. Aleluia. E obteve eterna redenção. Diga eterna redenção. Diga redenção para sempre. A minha redenção, a tua redenção, não está baseada no que eu sinto, está baseado no que eu aceitei pela fé. Eu aceitei o sangue de Cristo pela fé. Eu aceitei o sacrifício de Cristo pela fé. E a lógica do sacrifício é o sangue. Eu aceitei o sangue pela fé. Então amanhã, suponhamos que amanhã eu acorde enfermo, o sangue de Cristo ainda está sobre o altar. Isso não muda nada. Amém? Amém. O sangue de Cristo é a minha garantia, a garantia da minha salvação. Amanhã, se todo mundo me abandonar, o sangue de Cristo continua sobre o altar. Amanhã, se eu não tiver um trabalho, o sangue de Cristo continua sobre o altar. Amanhã, se eu morrer, o sangue de Cristo continua sobre o altar. Se eu acordar triste, o sangue de Cristo continua sobre o altar. Se eu acordo alegre, o sangue de Cristo continua sobre o altar. Essa é a fé que me sustenta. O sangue de Cristo continua sobre o altar, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Eu não sou salvo por causa da minha própria justiça. Eu sou salvo porque eu creio que o sangue de Cristo continua sobre o altar. Eu não estou nem aí para as acusações do diabo. A minha fé está focada. Eu não tenho tempo para ficar olhando para baixo. A Bíblia não me manda olhar para baixo. A Bíblia me manda olhar para o alto, onde Cristo vive. Amém, querido? Tem pessoas que só ficam olhando para baixo ou em volta.
elas vivem atribuladas, tristes. Elas vivem hoje como se fossem passar fome na semana que vem. É interessante isso. Às vezes eu olho para o rosto de algumas pessoas, elas estão tão desesperadas, como se no mês que vem o mundo fosse acabar. E eu encontro elas no mês seguinte, elas comeram todos os dias, não andaram nua, moraram, o mundo não acabou, e às vezes elas continuam no mesmo problema, continuam na mesma pilha, como se o mundo fosse acabar amanhã. Ai meu Deus, nós estamos muito apertados, que não sei o que, o mundo caiu. Caiu coisa nenhuma, o sangue continua sobre o altar. Quantos de nós já estivemos ansiosos pelo dia de hoje, né? Ou de ontem? E hoje nós estamos aqui. Isso não acrescentou nada na nossa vida. Isso não mudou nada na nossa vida. Olhe para o alto onde Cristo vive. Olhe para o alto. Olhe para o altar de Deus. Veja o altar de Deus cheio com o sangue do Cordeiro. Amém. Pela sua vida. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Nós moramos na terra. O Senhor habita no céu, mas Ele nos deu garantias. É Deus. Isso é uma fé muito particular minha. Você não precisa crer como eu. Já estou liberando você. Eu creio nisso. Eu creio que o sangue de Jesus existe. De verdade. Assim como esse negócio aqui existe. Eu creio que o sangue de Cristo existe. Assim como essa folhagem de plástico aqui existe. Aqui é tudo de plástico, gente. Eu creio que o sangue de Cristo é tangível, palpável. Eu creio que a mesma glória que sustenta o corpo de Jesus glorificado, Oh Deus. essa glória está agora sobre o sangue de Cristo lá no altar de Deus. Eu realmente creio nisso. E quanto mais eu falo nisso, mais eu creio nisso. Eu creio que quando Jesus levar a sua igreja para dar um passeio lá no céu, quando você passar pelo altar de Deus e você vê o sangue de Cristo lá sobre o altar vivo, você vai dizer bem que o pastor Cirilo falou. Aleluia. Eu creio nisso. Amém? Amém. Eu creio nisso. E eu não creio só porque eu creio porque a palavra de Deus me dá bases para isso. Eu creio que eu acabei de ler para você que Jesus entrou lá levando o sangue dele. E eu creio também porque em 1 João capítulo 5 verso 6 a Bíblia diz o seguinte: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Aí ele diz: pois existem três que dão testemunhos no céu. Um é o Pai, o outro é o Filho, a palavra, e o outro é o Espírito Santo. E esses três são um. E são três os que testificam na terra. Sabe quem são? É o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O segundo que dá testemunho na terra é a água. Alguns teólogos creem que essa água aqui é a palavra de Deus. Outros creem que é o batismo nas águas. Eu particularmente creio que é o batismo. Quem crê tem que ser batizado. Amém, querido? Amém. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Eu não estou me referindo a batismo infantil, porque não tem na Bíblia, sinto muito, né? A nossa garantia é a palavra de Deus. Não é essa religião ou qualquer outra. Religião não salva. O que salva é Cristo e a nossa obediência à sua palavra. Amém? Amém? O próprio Jesus foi batizado aos 30 anos de idade.
Aleluia. Então são três os que testificam na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. O sangue de Cristo. Esses três são unânimes num só propósito. Aí o apóstolo João diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz: eles, pois, o venceram. Antes do versículo 11, Apocalipse capítulo 12 fala sobre o diabo, a antiga serpente, o dragão, que foi lançado para a terra com grande fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Eu sei que o diabo existe, eu sei que ele está rodando pela terra, exatamente no mesmo lugar onde nós estamos, mas eu sei de outra coisa também. Eu sei que nós o temos vencido. Amém? Pelo menos eu vou falar por mim. Eu o tenho vencido. Não sei quanto a você, mas eu o tenho vencido. Amém. Sabe qual é a chave da minha vitória? Olha aqui, ó. Pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa da palavra do testemunho que deram. E que não amaram a sua vida mesmo diante da morte. Digo: o sangue de Cristo está sobre mim, está sobre a minha família, está sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre o meu ministério. O sangue de Jesus está cobrindo a minha vida, está cobrindo a minha família, está cobrindo todas as coisas da minha casa, está cobrindo. Eu estou debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, e ele é real, ele existe, ele é a minha chave de vitória contra o diabo, contra a enfermidade, contra a doença. Aleluia, 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 aleluia. Fique mais atento da próxima vez. Eu quero finalizar com esse texto da palavra de Deus, Hebreus 10, 19 a 23. Hebreus 10, 19 a 23 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Diga: pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Amém. Então nós vimos aqui que o sangue de Cristo é a base da nossa redenção. A vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar. Não é vos darei, ou vos dei. Não é passado nem futuro, é agora. Enquanto eu falo com você, o sangue de Cristo está sobre o altar agora. Amém? Você pode escolher viver remoendo seus pecados, ou confessá-los e receber o perdão pelo sangue de Cristo. Você pode escolher continuar vivendo neste mundo, ou se tornar parte da igreja de Deus e se tornar participante desse altar de Deus, cujo sangue de Cristo está. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo.
Hoje ele não ama mais. Não. Ele não tirou o amor dele do mundo. O amor de Deus continua nesse mundo. Mas hoje o amor dele está sobre a igreja. A única salvação para este mundo é deixar de ser mundo e se tornar igreja de Deus. Deus não ama mais o mundo. João capítulo 2, verso 15. 1 João. O próprio Senhor diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, igreja, por pior que seja, por mais errado que aconteça numa reunião, tudo deu errado, ainda é o melhor lugar deste mundo para você estar. Hoje, este é o melhor lugar desse mundo para você estar, é aqui. É junto com a igreja do Senhor. Amém? Porque o mundo, queridos, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas a igreja está sendo restaurada por Deus. A igreja vai subir com o Senhor Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. Amém, querido? Agora sim, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Mas a base da nossa fé começa com o sangue. Diga assim: são três que testificam na terra: o Espírito Santo. A minha pergunta é se o Espírito Santo falou com você hoje. Amém? O segundo que testifica na terra é a água. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Então eu quero pelo menos orar por todos que estão aqui nessa noite e que ainda não foram batizados nas águas. Pastor, eu fui batizado quando eu era criança. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, eu desafio qualquer pastor, qualquer bispo, apóstolo, padre, cardeal, qualquer religioso que seja, a me mostrar um único versículo na Bíblia sobre o batismo infantil. Um único. Acho que eu estou sendo muito hard. Eu vou aliviar. Me mostre apenas meio versículo. Não há. Eu fui batizado quando eu era criança. A religião que me batizou não fez isso por mal. Eu não estou aqui criticando nenhuma religião, certo? A religião que me batizou não fez isso por mal. Fez isso por zelo. Só que não está na Bíblia. Religião nenhuma salva. Jesus Cristo não é batista. Jesus Cristo não é presbiteriano. Jesus Cristo não é metodista. Jesus Cristo não é evangélico. Jesus Cristo não é católico. Jesus Cristo não é espírita. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Amém. É o Filho de Deus. Ele é a minha luz e a minha salvação. Amém. Ele mesmo foi batizado aos 30 anos de idade para cumprir a justiça do Reino de Deus. E você não é melhor do que Jesus. Você não coloca Jesus na parede com a sua religião. Não, porque eu fui batizado quando eu era criança, isso me basta. Não, você não coloca Jesus na parede. Ele é o Senhor. Você não diz como as coisas têm que ser. É Ele que diz como as coisas têm que ser na sua palavra. Amém. E o próprio Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Amém. São três os que testificam na terra: o Espírito Santo que está falando com você agora. 2, a água, batismo. E 3, o sangue do Cordeiro. Está sobre a sua vida agora. Ai, eu amo isso. Amém, glória? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.